Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Quantos querem ser jardim particular da parte do Senhor? Aleluia. É bom a gente louvar o Senhor. Bom a gente ter esse privilégio de poder adorar o Senhor com liberdade, com reverência da parte do Senhor. Eu fico contente com o Senhor, porque nesses últimos dias, Deus ele tem se mostrado para mim de uma maneira tão calma e serena, que eu tenho sido provado naquilo que eu nunca imaginei que um dia eu fosse. Apesar dos dias terem sido bem agitados, pastora Bela, mas às vezes a gente se acha, eu particularmente, eu me acho uma pessoa muito serena. Só que nesses últimos dias eu vi a prova dentro dessa minha própria identidade. E eu percebi que eu não sou uma pessoa calma, que eu sou a pessoa mais nervosa do mundo. Porque eu acho que quanto mais a gente tenta esconder ou talvez, como eu posso dizer, trabalhar isso dentro de nós, a gente percebe o quanto nós somos dependentes da graça e do favor do Senhor em nossas próprias emoções. Porque Deus ele nos coloca em determinados momentos da nossa vida que eu falo assim, meu Deus, por que eu estou fazendo dessa forma? Eu nunca fiz isso, eu jamais faria isso. E aí onde você reconhece o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos sujeito, né, a errar, sujeito a pecar, sujeito a viver dentro de uma própria natureza humana. E Deus ele tem trabalhado no meu coração sobre isso, e ele tem falado assim para mim, filho, shalom, paz, se acalma, respira, tudo vai se ajeitar, tudo vai entrar como tem que entrar, só tenha calma, porque não é do seu jeito, não é do teu tempo, é do meu tempo, é do meu jeito, é da minha forma. Querido, e quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a ver a mão de Deus, porque às vezes o desespero ele toma conta da gente, a irritação ela toma conta da gente, de uma certa forma que a gente fala assim, mas agora eu vou falar. Aí não é o momento de falar, é o momento de você ficar quietinho. Aí o Deus, shalom, coxinha, e Deus ele tem se manifestado. E eu louvo a Deus porque Deus ele me ama. E é bom quando a gente sabe disso, que Deus ele nos ama. É bom quando você tem essa certeza que o amor de Deus ele tem e ele te alcança, ele te constrange, ele te modifica, né? O amor de Deus ele traz para você algo aqui dentro que a gente não entende o porquê, mas que a gente vive e só vive, só vive e só vive. Amém? Eu queria voltar essa ministração na vigília que nós tivemos aqui, na mini vigília. A pastora deu um tema para nós, pregadores, sobre compromisso, e cada um poderia pregar alguma coisa relacionada a esse tema. E no meu coração veio a pregação de Marta quando ela recebe Jesus em sua casa. E só que naquele momento, durante aquele dia, foi um dia muito turbulento, como eu falei para os irmãos, eu estava sendo trabalhado dentro dos meus próprios conceitos, né? Aquilo que eu achava que eu era, eu percebi que eu não era, né? Mas Deus, ele conseguiu me ensinar através disso. E pela misericórdia do Senhor, eu queria novamente trazer essa mensagem para os irmãos, porque não tive a oportunidade de falar aquilo que Deus tinha ministrado ao meu coração. E eu queria muito que vocês abrissem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, amém? O doutor Lucas, que nos ensina, nos conta essa história de uma maneira bem legal, de uma maneira bem, não com muitos detalhes, mas de uma maneira onde eu e você conseguimos aprender como devemos escolher a melhor parte, não é isso? Louvado seja Deus. Então, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante, eu vou ler junto com vocês aqui, para que todo mundo consiga ter o mesmo entendimento das palavras, porque a minha Bíblia tem uma tradução diferente, amém? Glória a Jesus. Todo mundo acompanhando comigo, amém? Glória a Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dê que minha irmã me
poderes de servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Louvado seja Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento para que a gente possa orar ao Senhor. Querido Deus, eu te glorifico e te exalto por esta palavra e quero nesse momento, Senhor, pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas para receber, Deus amado, de Ti, a palavra que irá ficar firmada e edificada em nossos corações. Senhor, como eu sempre tenho te pedido, Pai, que se ainda existe algum vaso na casa que não foi cheio da Tua palavra, que não pare de ser derramado enquanto o último, Senhor, não for cheio, porque, Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, nós queremos ser cheios da Tua palavra. Por isso, Senhor, usa-me como o Senhor quer e nos dê, Deus amado, a palavra que irá transformar a nossa vida e nos edificar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra, aplaudir ao Senhor pela tua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a gente lê a palavra, quando a gente lê essa parte desse versículo, essa passagem, a gente vai entender que Lucas ele vai nos dar uma mensagem muito edificante e muito direta também, né? Certo dia, Jesus, junto com seus discípulos, ele vai chegar a uma cidade, um povoado, uma aldeia, talvez, em algumas traduções. E a história vem dizendo para mim e para você que Marta, sabendo que Jesus estava ali, ela automaticamente o convida para receber em sua casa. Coisa linda isso, a gente poder receber Jesus em nossa casa, não é isso? Né, irmãos? Não é lindo receber Jesus na nossa vida? Não é lindo receber Jesus na nossa casa? É lindo isso. E Marta teve essa atitude. Só que Marta, diante de tanta gente que rodeava Jesus, porque Jesus era famoso, Jesus ainda é famoso. Jesus, quando ele chegava no lugar, quando ele chegava em algum ambiente, quando ele chegava em alguma casa, era tanta gente que o seguia, era tanta gente que queria estar perto, era tanta gente que queria tocar em Jesus, que até pessoas saíam do telhado para ser curada. Irmão, pensa que coisa terrível era isso, né? Que coisa boa, terrível num ponto bom, de um local estar tão cheio, de um local estar com tanta gente para simplesmente ouvir um homem, para ouvir a palavra de um homem que mal eles sabiam que era o Salvador deles. E é bem interessante que a gente, quando começa a entender essa passagem, de receber Jesus, de tê-lo em nossa casa, de ter Jesus como a pessoa principal, sendo ele o atraente, né? o que traz para a nossa casa pessoas, olhares, fama e tudo mais, a gente começa a entender a grande responsabilidade que também nos dá, né? A grande responsabilidade que eu e você tem quando a gente tem Jesus dentro da casa. Que responsabilidade que você leva. Olha que coisa preciosa você tem quando você leva Jesus na sua casa, quando você leva Jesus na sua vida, quando você recebe Jesus no seu dia. Que responsabilidade. Aí você vai pensar, é um peso? Não, não é um peso, é um fardo leve. Aleluia. Porque aqueles que levam Jesus, aleluia, não tem peso. Aqueles que levam Jesus, eles não carregam, eles simplesmente são moradas do Senhor. Então, querido, se você é morada do Senhor, sinta-se livre para adorar o Senhor neste lugar. Sinta-se livre para glorificar, porque bom é estar na casa do Senhor, e melhor ainda, saber que Jesus está na casa. Aleluia. E deixa eu te contar uma coisa que Lucas tem afirma na palavra: Jesus também está nesse lugar. Aleluia. Jesus também está na casa. E o texto vai dizendo que diante de muitas tarefas que Marta estava naquele momento ali, eu fico imaginando Marta para lá e para cá, correndo para lá e para cá, e chega um momento onde ela pensa que ela tem algum ajudante do seu lado, ou alguém está ajudando ela. Não. Maria está lá, sentada, tranquilona, só ouvindo de Jesus a primeira parte. Pensa, querido, eu fico imaginando. Vamos conjecturar aqui o diácono Ian e o Wesley, tem lá a confeitaria dele, a Leon está lá, fazendo vários bolos, fazendo várias decoração, e o Wesley está lá no vestibulo, só mexendo. Que é verdade? Eita, Jesus falando. Mas ela tem que esteja trabalhando, né? Mas ele vai falar assim: Wesley, me ajuda, tem muita encomenda, por favor, me
me ajuda. E aí a gente fica naquela preocupação, porque a gente se sente sozinho. E isso é normal, E era isso que Marta também estava tentando dizer para Jesus: Jesus, eu estou muito atarefada, eu preciso de ajuda. E minha irmã está aí, ó. E não te incomoda saber que naquela época, irmãos, era normal as mulheres trabalhar para servir os homens, né? Isso era uma coisa de muito costume. Só que quando Marta vê a irmã dela, que poderia estar ajudando também a servir, sentada junto com todo mundo, não, né? A gente como irmão tem essa coisa, né? Eu lembro que minha mãe, quando mandava eu arrumar a casa e eu via meus irmãos na televisão, eu falava: engraçado, né? A senhora manda eu arrumar a casa e fica o Juninho, o Vandinho, o Luquinha, tudo vendo televisão. O que eles têm que eu não tenho? E não sei o que, aí começava a reclamar. Aí minha mãe falava: porque você é mais velha. Pronto, acabou. Acabou, né? Só que aqui Jesus ele vem dando para Marta de maneira assim: Marta, Marta, porque se preocupa com os afazeres. Marta, Marta, porque se preocupa com as coisas que você está fazendo que são terrenas. Aleluia. Não se importune com sua irmã, não, porque ela só quer ouvir a melhor parte. Aleluia, querido. A gente, quando traz essa passagem do dia de hoje, Deus falou muito no meu coração, porque era uma semana que eu estava muito ocupado, estava com muita turbulência na minha cabeça. E Deus falou assim: filho, para, respira, porque é tempo de você viver a melhor parte do dia. Aleluia! É tempo de você viver a melhor parte do seu dia. Irmãos, eu costumava dizer que quando eu era casado, eu falava que a melhor parte do dia era quando eu ia dormir. Porque era não porque eu ia dormir, não era porque eu ia dormir, porque dormir eu sei que ia dormir. Tanto que eu durmo até no ônibus, né? Se deixar eu encostar, eu durmo muito bem. Mas eu falava que era a melhor parte porque era o momento onde eu podia ter aquela comunhão com a minha esposa. E eu ficava feliz naquele momento, porque a gente podia compartilhar determinadas coisas. Era o nosso momento. E depois eu comecei a entender que a melhor parte não é essa. A melhor parte é quando eu acordo pela manhã, ou quando eu tiro um momento e falo: Senhor, agora é eu e o Senhor. O que o Senhor quer falar? Irmãos, esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento quando a gente pega a palavra do Senhor e fica esfolheando a Bíblia, tentando encontrar a mensagem, o modo que Deus quer tratar de nós. Aleluia! E é exatamente isso que Jesus ele queria falar para Marta: Marta, para, respira. É tempo de você se acalmar. Aleluia. A sua irmã, ela está sentada aqui não porque ela deixou de lado os afazeres ou as tarefas, não, simplesmente porque esse é o momento onde ela precisa buscar a minha face. Querido, quando você vem na casa do Senhor, você não vem só porque você precisa estar. Você não vem só porque você precisa vir. Você vem porque você escolheu a melhor parte do dia. Você poderia estar fazendo muita coisa. Eu imagino que hoje aleluia, depois de um dia atarefado, dei aula de manhã, tive que fazer um outro trabalho à tarde, e tudo uma confusão, tudo em cima da hora. E quando eu falei: Senhor, eu preciso estar na tua casa hoje. Porque eu vou trazer a palavra? Não, porque eu escolhi a melhor parte. Aleluia. Eu não sei o que você tem escolhido durante o seu dia. Eu não sei o que você tem vivido durante os seus dias com o Senhor. Mas eu quero dizer para você uma coisa: aprenda a escolher a melhor parte. Aprenda a priorizar a melhor parte. Aprenda a entender que tudo que você faz, você só vai fazer, só vai concretizar se a glória e a mão do Senhor estiver sobre você. Porque se Deus fala: não adianta você trabalhar demais, não adianta você correr demais, não adianta você ir para lá, você ir para cá, você ir para cá, você ir para lá, porque Deus, quando Ele tem que fazer alguma coisa sobre a sua vida, Ele vai fazer com você até dormindo. Aleluia. Isso quando a gente aprende a priorizar a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Uma outra referência que eu começo a perceber dentro desse texto é o que fez Maria parar o que ela estava fazendo para poder se assentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. O que será, Jacobina Lucila? O que ela fez? O que Jesus tinha de tão importante, de tão forte, de tão impactante para fazer uma mulher comum parar com as suas responsabilidades e simplesmente sentar junto com os outros e ficar ouvindo ele falar? O que será? O que será que te motiva? O que será que arde em teu coração para que você deixe o seu conforto, para que você deixe, aleluia, os seus afazeres para vir uma quarta-feira, onde você poderia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, ou talvez até mesmo trabalhando, mas você parou tudo para vir ouvir do Senhor uma palavra. O que te traz aqui, querido? O que te trouxe aqui hoje?
te trouxe no livro de Marcos, vai falar que Jesus, quando ele passava pela cidade de Jericó, existia um cego que gritava constantemente, falando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E todo mundo mandava ele calar a boca, porque ele estava importunando o mestre. Mas ele ainda assim insistiu. Querido, ele não via, mas ele ouvia. Ele não via, mas ele sabia. Ele não ouvia, mas ele sentia. Ele não ouvia, mas ele tinha convicção que alguma coisa diferente estava naquela cidade. Ele tinha convicção e certeza que aquele homem que ele ouviu falar poderia fazer, aleluia, um milagre na vida dele. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Sabe o que é? Que quando Jesus manda chamá-lo, aleluia, ele faz uma coisa muito linda. Ele lança dele uma capa, aquela capa que representava talvez um peso, uma paralisia, representava para ele qualquer tipo de coisa que o fazia se manter dentro daquele estado de vida que ele estava durante talvez muitos anos. E a história vai dizer para mim que exatamente ele não era um cego de nascença, ele se tornou cego. Querido, quando a gente para ler essa passagem, a gente começa a entender que muitas das vezes nós nos tornamos cegos porque deixamos de enxergar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para exercer e para fazer. É muito comum às vezes a gente focar ou fixar os nossos olhos em muitas coisas daquilo que é terreno. É muito comum. É muito comum muitas das vezes a gente focar naquilo que é importante ou que vai nos trazer benefícios financeiros, e isso não é ruim, isso é agradável aos olhos do Senhor, porque a Bíblia vai falar que, se possível, eu vou trabalhar de noite para não pegar sobre o seu irmão. Mas ei, calma aí, existe também uma coisa que a gente precisa fazer, que é buscar a Deus enquanto se pode achar. Aleluia! Existe uma coisa que eu e você precisa fazer, querido, que é se lançar diante do Senhor, que é se quebrantar diante do Senhor, porque o coração contrito do Senhor não rejeita. E muitas das vezes estamos focados naquilo que é terreno e esquecemos que quem faz é a mão do Senhor. E se ela está sobre você, querido, olha, não adianta você fazer muito não, é só entregar. É só entregar, é só colocar e confiar, porque os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então permaneça você focado naquilo que te faz vencer, permaneça você focado naquilo que te faz ir além, naquilo que te faz simplesmente ouvir a voz do Criador. Louvado seja Deus. E aquele cego, querido, ele chega para Jesus, e na verdade quando ele chega perto de Jesus, ele fala assim para ele assim: o que queres que eu te faça? Sabe o que é legal? Que Jesus sabia o que aquele homem queria. Jesus sabia o que aquele cego queria. Talvez aquele cego ele poderia pedir muitas coisas, mas ele só queria ver. Mas talvez a cegueira dele não era a maior necessidade que ele tinha. Talvez ele poderia pedir uma outra coisa, mas ele queria o milagre da visão. Sabe por quê? Porque um dia ele enxergou e ele queria enxergar de novo. Querido, um dia você estava firme e forte na presença do Senhor, e talvez você focou nas coisas terrenas e esqueceu das coisas espirituais. Mas ei, hoje, o mesmo Jesus que estava lá em Jericó e falou para aquele cego: filho, o que queres que eu te faça? Hoje ele está falando para você: igreja, o que queres que eu te faça? 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 Talvez seja exatamente isso que Maria viu em Jesus quando ela se assenta para poder ouvi-lo. Ela precisava receber alguma coisa que talvez ela tinha perdido há muito tempo. E ela para de fazer o que estava fazendo porque ela queria viver um novo tempo sobre a vida dela. Ela queria viver uma nova época, uma nova era. Ela queria viver uma nova geração. Ela queria poder entender o que de fato Jesus poderia fazer na casa dela. Querido, Jesus estava na casa. Era a única chance que ela tinha de poder estar perto daquele que era o Criador, daquele que outrora tinha feito um sermão lindo no monte, naquele que outrora tinha curado a filha de Jairo, naquele que outrora tinha curado a mulher do fluxo de sangue, naquele que outrora tinha curado uma mulher endemoniada. Aleluia. O cara que curou, o cara que ressuscitou, o cara que multiplicou os pães, o cara que levantou, ele estava na
na casa dela, querido, deixa eu te falar uma coisa, Ele também está neste lugar, então aproveite a oportunidade e se lance aos pés dele, e adore, porque Ele está aqui. Durante o seu dia, eu não sei qual é o tempo que você tem para se preparar diante do Senhor, mas depois que eu entendi o quanto isso é importante para mim como crente, como servo de Deus, como homem de Deus e como filho, eu comecei a entender que é isso que me traz intimidade com o meu Senhor. Às vezes a gente fica, às vezes a gente acorda e fala, Senhor, me ajuda no dia de hoje. Jesus, Ele vai te ajudar. Ele não vai te livrar das dificuldades, mas Ele vai te ajudar. Mas uma das coisas que eu mais tenho falado com o Senhor é falar assim, Senhor, me ensina a transparecer a Tua presença. Me ensina por onde eu passar, as pessoas entenderem que aqui existe um jovem que carrega o Evangelho. Aleluia. Que apesar de eu vestir roupas como outras pessoas vestem, apesar de eu usar um brinco, usar um cordão, ou uma pulseira, ou coisa do tipo, mas que eu carrego a presença de Deus na minha vida. Aleluia. E isso é uma coisa que eu peço a Deus nas minhas orações de manhã, Senhor, quando eu chegar no meu trabalho, eu quero que Ele não veja só o professor Wagner, mas também o homem de Deus, professor Wagner. Aleluia. Essa é a minha oração diante do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque a gente leva Deus dentro de nós. E quando a gente leva Deus dentro de nós, Ele não pode ser envergonhado. Pensa na responsabilidade que tem, que você leva o teu Senhor com você. Você leva a essência, você leva a cura, você leva a palavra, você leva a transformação, você leva o testemunho, você leva o zelo, você leva o amor, você leva a paz. Ei, Jesus é o príncipe da paz, e se Ele está em você, por onde você vai também tem que ter a paz. Aleluia. A paz que excede todo entendimento. Sim, Deus. Tem hora que eu chego em determinado lugar e eu vejo tudo uma confusão. Aí quando o pessoal chega, o Wagner chegou, duvido se fosse com ele isso teria acontecido. Eu falei, por que, gente? Não, porque você é diferente. Eu falo, glória a Deus. Glória a Deus. Agora, que diferença é essa que eles veem? Que diferença é essa que eles veem? Qual é a diferença que Maria viu que Marta não viu? Sabe por que Maria viu e Marta não viu? Porque os olhos de Marta estavam aqui, ó, na horizontal, e os olhos de Maria estavam, ó, lá em cima, né? O que Deus está te ensinando, o que Deus está me ensinando é que nós devemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele vai guardar a sua entrada, Ele vai guardar a sua saída, Ele vai guardar o teu levantar, Ele vai guardar o teu deitar. Por isso você só tem uma coisa a fazer: escolher a melhor parte. Aleluia. Que você entenda que a melhor parte, querido, não está em você simplesmente vir para a casa do Senhor, mas que a melhor parte é você ser a casa do Senhor. Aleluia. Que você entenda que a melhor parte não é simplesmente você falar de Jesus, mas sim você viver Jesus sobre a tua vida. Que você entenda que a melhor parte não é simplesmente você erguer as suas mãos, mas sim você prostrar diante do Senhor e quebrantar-se dele. Aleluia. Entender que a melhor parte não é você falar, Senhor, me ajuda, mas falar, Senhor, eis-me aqui porque eu quero ser o teu servo, eu quero fazer a tua vontade. Querido, enquanto uma estava reclamando, a outra estava adorando. Enquanto uma estava limpando, a outra estava recebendo do Senhor. Enquanto uma estava focada nas pessoas, a outra só estava focada no Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para onde você tem olhado? Qual tem sido a direção do teu foco no reino? Qual tem sido a direção do teu foco no Evangelho? Para onde você, aleluia, tem ido, que você não tem conseguido enxergar? Que é a melhor parte, querido, ela está pertinho de você, lá no pé da sua cama, esperando você para orar, esperando você para ler a palavra. Lá no seu quarto, não tem? Quando a gente fecha a porta do nosso quarto e ali fala que Deus ele vai nos olhar em secreto, é ali que você encontra o teu Deus, povo. Para de achar que você vai encontrar Deus talvez na igreja, outra vez através de algum irmão. Não, é ali que você vai encontrar o teu Deus. Eu não aproveito esse momento, porque essa é a melhor parte. Enquanto a gente se preocupa com o alimento, se preocupa com as contas, se preocupa com algumas pessoas, ei, respira, se preocupe com a melhor parte, priorize a melhor parte.
porque disso não lhe será tirado. Disso não lhe será tirado. Disso, querido, ninguém tira Jesus de você. Aleluia. O apóstolo Paulo fala assim, ó, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nada te separa do amor de Jesus. Então o que vai te separar da melhor parte? Uma marca da vida? Um boleto da vida? Que eles vencem. Mas ó, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele pode vencer, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E só quem tem, querido, essa melhor escolha, eu não digo opção, porque opção é quando a gente tem uma outra coisa também para poder escolher, mas quando a gente entende o amor de Cristo e entende a graça, aí a gente percebe que a gente não tem uma opção. A gente só tem uma escolha, e essa escolha é Jesus Cristo. E se você escolheu Jesus Cristo nessa noite, eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você adorasse o Senhor junto comigo. Aplaude a Ele nessa noite, louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa para que o Senhor pelo voto para que a gente possa entoar, aleluia, essa canção. Louvado seja o nome santo do Senhor. É tão forte quando a gente para perceber que Maria, ela tem essa atitude de adoração ao Senhor, de entender o que era Jesus ou quem era Jesus. E mais à frente, em João, no versículo 9, vai falar acerca da morte de Lázaro. A gente entende que Marta, ela aprende a lição. Marta, ela aprende a lição que ela precisa adorar. E quando Jesus ele percebe que Lázaro ele estava doente, Jesus vai até a cidade de Betânia para poder visitá-los. A Bíblia vai falar para mim e para você que quem recebe Jesus dessa vez e quem vai até Jesus para adorar é Marta, enquanto Maria ficou em casa se lamentando. Mas entenda uma coisa: quando Maria descobre que Jesus chegou, ela corre depressa e vai até Jesus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está vivendo um momento onde o seu milagre está atrás de alguma pedra, atrás de alguma muralha. Talvez o seu milagre ainda você não consegue enxergar. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus hoje te chama para viver esse milagre. Jesus hoje te chama para viver essa história. Eu não sei qual é o lado da tua vida que morreu. Eu não sei qual é a parte da sua vida que você está enfrentando, onde talvez você não consiga ver uma solução. Mas eu quero dizer para você uma coisa: no momento em que você escolhe a melhor parte, o Espírito Santo de Deus, ele remove de você toda pedra. Ele remove de você tudo aquilo que te impede de viver o melhor da parte do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é lindo, ele é lindo. E assim como Maria, prostrada aos pés do Senhor, eu fico imaginando ela cantando essa canção no coração dela. E eu queria que você trouxesse nessa noite a sua memória, talvez vivenciasse aquela cena de uma reclamando e outra adorando, mas que você focasse não na reclamação de Marta, mas focasse na adoração de Maria, e pudesse entender o que ela estava vendo, o que ela estava vendo, que ela não esquentava com o que sua irmã estava dizendo, ela não se preocupava com as louças para lavar, ela não se preocupava com a casa bagunçada, ela não se preocupava com as pessoas que estavam ao redor, ela só se preocupava em adorar o Senhor. Então que nessa hora você pudesse fechar os teus olhos, e levar o seu pensamento até o Senhor,